turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de História, número 65, e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre uma data comemorativa muito importante para o Brasil. Nós já vimos algumas durante esse ano, e hoje nós vamos falar sobre o Dia da Bandeira. A nossa bandeira, essa bandeira aqui, ela tem um dia bem especial, que é um dia só dela. Não é um feriado, mas é um dia que a gente lembra, porque é muito importante. Você sabe por que nós temos uma bandeira? Você sabe o que significa cada elemento da nossa bandeira? Vamos descobrir nessa aula? Então, olha só. Para agora, você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção. Para depois, você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, para registrar tudo aquilo que você está aprendendo agora. Combinado? Então vamos lá! Você sabe o que significa essa imagem? O que ela nos representa? A bandeira do Brasil. As bandeiras, elas são símbolos que podem representar uma nação, um estado, uma agremiação política, uma recreativa ou desportiva, ou seja, qual for a instituição, o que precisar que ela represente. Toda bandeira ela é carregada de símbolo. Por exemplo, quando você participa de uma gincana, muitas vezes o que se pede? Uma bandeira, para que quando você olha ela lá e diga, nossa, essa é a bandeira da minha gincana. Ou então, se você participa de um time de futebol, tem a bandeira do teu time. Então, para isso que ela serve, para representar, ela é um símbolo. Quando a gente olha esse símbolo aqui, a gente já sabe que está falando de quem? Do Brasil. Aqui a Prof. colocou outras bandeiras de outras nações, ou seja, de outros países. Essa bandeira aqui, você reconhece qual ela é? É a bandeira do Japão. Então, quando você olha para ela aqui, você já sabe, é do Japão. Ou então, você sabe essa bandeira aqui do que é? Dos Estados Unidos. Então, você olha para a bandeira e você já lembra do país ou do que ela significa. Se você joga futebol, se tivesse a bandeira, o símbolo do teu time, você já saberia o que é. Agora, o Dia da Bandeira. A história nos mostra que as primeiras bandeiras que se tem conhecimentos foram usadas desde as antigas civilizações, onde os povos eles utilizavam para representar seus exércitos. Além disso, serviam também para serem identificados pelos outros, pelos aliados. Então, por exemplo, quando eles estavam numa batalha lá, numa guerra ou o que aconteciam? Eles usavam a bandeira para saber de quem era de quem. Ou então, quando tem uma bandeira branca levantada, o que simboliza? Paz. Então, no meio de uma guerra, quando alguém levantava uma bandeira branca, quer dizer o quê? Paz, acabou a guerra, não queremos mais briga aí. Então, porque se ele levantasse e falasse, ei, não quero mais brigar, o que ele ia levar? Ele ia levar um tiro, não é? Então, eles levantavam a bandeira para representar isso. Então, por isso que as bandeiras, elas são muito importantes para qualquer um. E para uma nação, para um país, não é diferente. Você sabia que a bandeira do Brasil, ela nem sempre foi assim? Essa bandeira que a gente conhece hoje não foi sempre assim a bandeira do Brasil. O Brasil já teve 13 bandeiras. Verdade, todas elas. Vamos descobrir? Olha só, vamos conhecer então essas bandeiras que já representaram o Brasil. Nós temos essa bandeira aqui, que era a Ordem de Cristo. Essa foi a primeira bandeira. Então, quando os portugueses chegaram com as suas caravelas, o que eles faziam? Colocavam a bandeira. E isso também é sinal de que nós estamos aqui. Esse espaço agora é nosso. Isso também significa a bandeira. Nós temos a bandeira real. Então, quando vieram para cá, os reis e tudo mais, colocavam essa bandeira. E as bandeiras, elas têm muito a ver com Portugal. Nós temos essa bandeira, que é de João III. Temos essa bandeira aqui, que é do domínio espanhol. Notem que tem elementos de Portugal e mais uns outros elementos que têm a ver com a Espanha também. Nós temos essa bandeira aqui, que é da restauração, que é quando eles diziam assim, agora não tem mais Espanha aqui não, agora é só Portugal.
nós temos essa bandeira aqui, que é do Principado do Brasil. Quer dizer o quê? Que é da parte dos príncipes e tudo mais. Olhem só o que tem aqui em cima. Estão vendo que tem elementos de outras bandeiras? Aí, com o passar do tempo, Dom Pedro II fez outra bandeira. Então, nós temos essa bandeira aqui também. Tem a bandeira real, que é essa aqui. Tem a bandeira do Reino Unido de Portugal, que é quando juntou os dois, tá? Que é essa daqui. Notem, ó, que sempre tem algumas coisas de Portugal, justamente para representar isso. Tem a bandeira do regime constitucional, que isso quer dizer o quê? Quando começaram a fazer as regras do Brasil, né, as leis e tudo mais, eles fizeram essa bandeira também. Tem a bandeira imperial do Brasil. Essa aqui foi a primeira bandeira do Brasil independente. Lembram da independência do Brasil? Muito bem. Depois que o Brasil ficou independente, eles começaram a pensar, não dá mais para a gente ficar usando coisas de Portugal. E aí eles começaram então a fazer a bandeira que representava o nosso país. Aí teve essa bandeira aqui, que foi a provisória da República do Brasil. Essa bandeira, ela foi feita uns dias ali, um pouquinho antes, quando teve a proclamação da República. Mas isso é uma outra aula, né? Você já assistiu, a prof já deu essa aula sobre a proclamação da República, que tem a ver com essa aqui. Essa bandeira, ela foi a bandeira mais curta da história do Brasil. Ela durou do dia 15 de novembro até dia 19 de novembro. E 19 de novembro foi quando nós temos a nossa bandeira agora, que é essa daqui, que é a atual. Olha só, ela é desde 1889, ou seja, ela já tem muitos anos. Mas ela já mudou um pouco, você sabia disso? Por quê? Porque as estrelas, como a gente vai ver, elas também têm a ver com o céu, como a gente também vai estudar daqui a pouco, mas também tem com os estados do nosso país. Tá? E conforme vai tendo mais estados, eles vão acrescentando as bandeiras, certo? Então, essa bandeira aqui, ó, 15, 16, 17, 18, 19, essa bandeira, ela durou apenas 5 dias. Porque um país, uma nação, não pode ficar sem bandeira. Ela pode ser substituída, mas sem bandeira ela não pode ficar. Então, por isso que tinha essa, que lembra dos Estados Unidos, e agora esse daqui. Vamos ver então, a bandeira nacional, como conhecemos hoje, foi apresentada ao povo brasileiro no dia 19 de novembro. Por isso que é o feriado de 1889. 4 dias depois da proclamação da República, justamente para marcar essa nova fase que o país ia ter, para a gente comemorar essa data, né? Então, quando ele era governado por Dom Pedro II e tudo mais, e daí agora teve a proclamação da República, que ele deixou de ser governado por um príncipe, por um imperador, e passou por um presidente. E aí é uma nova fase do Brasil que a gente vive até hoje, por isso que não mudou. O modelo, ele foi criado por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Esses caras aqui, ó, Raimundo e Miguel Lemos. E também eles tinham a influência religiosa e política, então tem tudo a ver. Lembra que a prof falou lá no começo que as bandeiras, elas não têm os elementos por si só. Ah, eu achei bonito, vamos colocar. Não, elas têm um porquê delas estarem ali, certo? Nesse início da República, e ela foi desenhada. Então eles pensaram, fizeram esse esboço, mas quem desenhou mesmo foi esse cara aqui, Odécio Vilares. Ele que criou. Então foi a junção dos três, as ideias e tudo mais, que criaram a nossa bandeira. E você, sabe quais são os significados dos elementos da nossa bandeira e das cores que ela tem? Por que é verde? Por que é amarelo? Por que é azul? Por que tem essa frase? Por que tem as estrelas? Vamos descobrir? Olha só. O verde, ao contrário do que todo mundo fica falando, que é sobre as florestas e as matas, não foi bem por isso. Foi por causa da cor da Casa de Bragança, da família de Dom Pedro I, desculpa.
Com o passar do tempo, as pessoas deram também o significado das florestas e das matas do Brasil, mas o verdadeiro é por causa da cor da casa, mas que hoje nós já remetemos às matas e tudo mais. O amarelo também até então não tinha nada a ver com as riquezas, tinha a ver com a cor da casa de Lorena, que é a arquiduquesa Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Então, tem a ver com isso, a cor da casa. Por quê? Porque mesmo que eles fizeram a proclamação da República, eles pensaram, não, mas não foi de todo mal. Então, eles colocaram ali para representar e homenagear essas pessoas também. Com o passar do tempo, as pessoas foram dando o significado do quê? Da riqueza do Brasil. Por isso que eles colocaram, né? Hoje a gente fala a cor amarela, do que é? Da riqueza do Brasil. Mas agora você já sabe que foi a gente que foi colocando, não foi a ideia inicial. O azul, ele quer dizer da esfera armilhar, da alusão ao céu da nossa pátria. Então teve um dia que uma pessoa bem importante olhou para o céu lá, viu as estrelas e fez então tanto as estrelas quanto a cor, quer dizer é isso, do nosso céu. E as estrelas, então, é o desenho do céu no dia da proclamação da República. E aí eles colocaram lá, desenharam, o céu estava assim. Tanto é que essa estrelinha aqui em cima, ela não tem nada a ver com a nossa capital do país, e sim tem a ver com o estado do Pará, que foi um dos estados que estava ali. Por isso esse desenho, certo? O branco, sim, simboliza a paz. E a frase quer dizer ordem e progresso, quer dizer uma frase, é um lema do positivismo, que é um tipo de filosofia, de pensamento. Então, por isso, ordem e progresso a gente já sabe, não é? Que o país ele precisa ter uma ordem e o progresso quer dizer que ele precisa ir para frente, progredir, né? Quer dizer ficar cada vez melhor. E aí, você concorda que o país está cada vez melhor? Você concorda com essas cores? Você já sabia disso? Agora, a prof trouxe umas curiosidades sobre a bandeira do Brasil. Olha só, uma bandeira em mau estado de conservação, então quando ela rasga, né, quando ela está costurada de uma maneira errada, ela não pode ser hasteada. Sabe o que quer dizer hastear a bandeira? Quer dizer colocar ela no mastro e ela ficar assim, ó, a bandeira está hasteada, ela está lá em cima. E aí ela deve ser retirada, colocada uma outra, não pode ficar sem bandeira. E aí é levado num lugar, no exército, onde ela deve ser queimada. Ela não pode ser usada de pano de chão, de limpeza, rasgada, não pode. Isso é uma ofensa à pátria. Então, por isso que lá uma unidade militar, no dia 19 de novembro, no dia da bandeira, ela é queimada. Viram só a importância que uma bandeira tem? Ou então, a bandeira nacional, ela fica para sempre hasteada, nunca é tirada, lá em Brasília, onde fica o presidente, onde ficam os senadores, os deputados, né? E ela fica o tempo todo lá. E quando precisa tirar ela, né? Ela é arriada, ou seja, é baixada ela, e para hastear uma nova, mas não pode abaixar de jeito nenhum, porque lá eles estão dizendo que, ó, é aqui o nosso símbolo, tá? Outra coisa, não é permitido hastear a bandeira de outro país aqui no Brasil, se não tiver a bandeira do Brasil junto. Por isso que quando a gente vê numa Olimpíada, a gente vê que está sempre a bandeira do país do lugar. Por quê? Porque o maior de todos é aquele do país. Eu posso até colocar do Japão, da China, do Uruguai, do Paraguai, mas a do Brasil vai ter que estar junto aqui no Brasil, tá? Outra curiosidade, não é permitido hastear a bandeira em outros países. Ah, esse a prof contou, né? E outra coisa, a gente tem que cuidar muito. Por isso que quando a gente for desenhar a nossa bandeira do Brasil, a gente tem que tentar desenhá-la o mais parecida possível e não fazer de qualquer jeito. Então, são situações e atitudes cívicas que a gente deve ao nosso país. Por isso a gente precisa respeitar.
Se a gente não respeitar o nosso país, quem vai? Então, viram só como é importante o Dia da Bandeira? A gente saber um pouco dela? Eu espero que você tenha gostado, que você já tenha essas atitudes de respeito com a nossa bandeira. Fique com a sua atividade, capricha aí e até a próxima aula!